Eu queria ler com você Lucas capítulo 2, versículo 25, né? Engraçado que hoje é dia 25, foi Cristocidência, né? Lucas 2, 25. Se colocar um zero. Vamos lá. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem, ele era justo e ele era piedoso e ele esperava, ele tinha uma esperança. Diga, ele tinha uma esperança. Ele esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Presta atenção no versículo 26, que ele é a chave aqui desta palavra, tá? No versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver. Diga comigo, antes de ver. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com o que a lei havia ordenava. Simeão, então, o tomou nos braços, quem? O menino Jesus. E ele louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Os meus olhos viram ele. É um louvor que tem sobre esse cântico. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. Espírito Santo, que esta palavra não fale apenas no sentido único e para hoje, mas que essa palavra fique, Pai, para interagir com a nossa vida durante os dias que estão por vir. Que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha trazer a memória dos teus filhos que estão aqui, aqueles que ouvirão pela internet, que venha trazer a memória aquilo que o Senhor já disse, já falou e já mostrou para a vida deles. Quero declarar em nome de Jesus que eu sou o teu servo e eu quero me colocar aqui como vaso de barro, aquele que não tem valor nenhum, mas o que está por dentro é o que tem valor. Então, Espírito Santo, é o Senhor que está por dentro de mim e o valor está em ti. E a voz é tua, e a riqueza das palavras são tuas. Então, Senhor, que a minha boca seja usada pelo Senhor como ferramenta de cura, de libertação, de direção e de paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o que veio no meu coração talvez eu dê um tema daqui para frente, eu dou um tema daqui a pouco, tá? Mas não tem um tema formado ainda na minha mente sobre o que eu vou dizer, mas o que eu vou falar é sobre visão. E quando a gente fala a palavra visão, é uma palavra que tem um monte de palavras que está sendo banalizada, né, no nosso meio. Toda vez que descobre uma palavra bonitinha, banaliza essa palavra ou transforma ela em outro contexto e acaba banalizando a palavra. Por exemplo, se é uma palavra que é uma palavra boa, é uma palavra que ela é real. E outra, não estou dizendo que a palavra é errada, estou dizendo que as pessoas pegam a palavra e banalizam a palavra. Então, eu vou falar uma palavra aqui, então não é que eu estou dizendo que ela é ruim, é que banalizaram essa palavra, usaram ela para ofender pessoas, no tom pejorativo, né, usando essa palavra. Então, é uma palavra que hoje, apesar de ela ser real, e eu vou precisar de usar ela muitas vezes, porque eu prego, eu preciso palestrar, então eu tenho que usar essa palavra, não dá para eu riscar ela do dicionário. Mas é uma palavra que eu não estou gostando de falar ela. E você fala, por que não? Porque ela está banalizada, sendo usada para momentos que não são reais, que não são verdadeiros. Sabe que palavrinha básica é? Empatia. Eu estou empático com a palavra empatia. Essa palavra empatia para mim está dando vontade de vomitar. Por quê?
Porque tudo agora... Não, porque tem que ter empatia. Você não tem empatia com as pessoas. Porque fulano não tem empatia. Meu, pega a sua tia e cuida dela. Porque a empatia, meu, não tem nada a ver com o que eles estão querendo, com que esse pessoal aí essa turma aí. Estão usando a palavra e banalizando a palavra, que é uma palavra boa. A palavra é real, ela é verdadeira. E realmente nós temos que ter empatia com situações, mas, cara, não é do jeito que estão usando a palavra está sendo banalizada. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É que eu não quero ficar forçando aqui, senão vai ter que entrar em méritos que vai me atrapalhar aqui na pregação. Eu quero ser bem direto. Mas é uma palavra que está difícil para mim falar dela, porque banalizou. E a palavra visão? Ainda tenho que falar dessa palavra, porque não existe uma outra palavra. Por quê? Porque agora, irmão, todo mundo fala de visão. O coach, depois que o coach descobriu essa palavra visão, agora tudo aí, ó, pega a visão. Pega a visão. Não é assim? Pega a visão. Pegou a visão aí? Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? E aí, você vem para a igreja e você precisa de usar a palavra visão, que na Bíblia se refere muito a isso. E eu vou ler o texto daqui a pouco, que eu preciso falar da palavra visão. Só que a palavra visão está tão banalizada, que então essa visão que eu vou falar com você agora dá a impressão que é a mesma visão do cara que falou na rua, pega a visão aí, pegou a visão aí? E não é disso que eu estou falando. Não estou falando dessa coisinha aí que o pessoal pegou a visão. Qualquer coisa é visão. E visão, queridos, a visão que a gente quer falar, é de uma visão que te dá destino. Não é falar uma bobeira ali na rua e falar, pegou a visão. Aquilo ali dá destino para alguém? Não. Então, essa visão que eu estou falando não é esse pega a visão aí de fora, não. É a visão bíblica que nós temos que ter, a visão espiritual que nós temos que ter para a nossa vida, para a vida da igreja e para a vida da nossa família. Então, não é a mesma coisa, por isso que é difícil. Você vê como é que é difícil? Como é que você vai separar agora na sua cabeça o que é o que não é, se todo mundo chama de visão? É difícil, né? Eu estou falando de uma coisa aqui, estou chamando de visão. Aí o cara da internet vai falar outra coisa lá e também está chamando de visão. Olha que difícil. Como é que você separa as duas coisas? Então, para você conseguir separar, era importante você conseguir, então, também saber discernir o que é e não é espiritual. Só que, veja bem, nós não conseguimos discernir o espírito se a gente não tiver o espírito. A palavra do Senhor, a regra é clara, existe uma regra para isso. A palavra do Senhor diz que aqueles que são carnais, os que são carnais, eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Porque aquilo que é do Espírito só discerne quem também tem o Espírito de Deus. Você entendeu ou não? Aquilo que provém do Espírito de Deus só discerne aqueles que têm o Espírito de Deus. Então não tem como, agora esquentou. Eu estou sentindo calor agora. Agora pode ligar pelo menos um deles aí, para dar uma quebrada. Então, meus amados, então a visão que eu vou falar com vocês aqui hoje, eu estou falando de uma visão espiritual sobre 3 aspectos, mas é espiritual. Então não adianta você na carne querer interpretar o que eu estou falando, você não vai conseguir. Na carne você não consegue. Na carne você vai ouvir apenas um discurso e mais uma palestra na tua vida de alguém que falou isso e aquilo, e até umas palavras que ele disse foi até bonitinho. Mas você não vai interpretar para você no Espírito, se você não tem o Espírito de Deus. Então seria muito importante você ter entrado no culto hoje e ter dito ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a te ouvir, me ajuda a interpretar as tuas vontades, me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim hoje. Se você ainda não fez isso, dá tempo de você fazer ainda, é poucas palavras, não precisa fazer uma oração de 10 minutos, basta você colocar a mão no seu coração e falar aí na mente mesmo, não precisa, pode falar na mente, Deus lê a sua mente, fala isso. Ele já ouviu. Ô pastor, você é de igreja tradicional? Tem negócio de fechar o olho? Não, é que a gente sabe que Deus também te ouve. Quantas orações eu fiz sem palavras? Quem aqui já fez oração sem palavras? Só fechando o olho e orando? Eu já fiz muitas vezes. Então pode sim. Então agora você pode orar aí e falar: Espírito Santo, fala comigo. Me ajuda a entender o que esse homem de Deus vai dizer.
Mas vamos lá. Então aqui eu tenho a gente está aqui no pós-nascimento de Jesus. Jesus tinha acabado de nascer. Vamos entender a história. Jesus tinha acabado de nascer. Ele veio para ser o libertador, o Cristo, né? A palavra Cristo é o mesmo que o ungido, ou mesmo que o Messias, ou seja, aquele que vai libertar, ou aquele que liberta, alguma coisa nesse sentido, mas o sentido da palavra é esse, tá? Então, o Cristo que havia de vir, a promessa que viria um Cristo, ou seja, viria um ungido, um libertador. Para quê? Para libertar Israel. Então ele estava sob essa palavra, já tinha centenas de anos. Deus ficou em silêncio. Se você abrir a sua Bíblia, até já preguei sobre isso. Se você tem Bíblia de papel, e você abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 1, abre o capítulo 1. Vou abrir a Bíblia, só vou abrir a Bíblia, capítulo 1 de Mateus. Tem Bíblia aí? Olha, eu vou chamar o pastor Douglas aqui, hein? Hashtag. Não, mas do celular você não vai conseguir. Se você tem Bíblia de papel, abre Mateus capítulo 1, abriu? Agora abre Malaquias, capítulo 4. Abriu? Malaquias é antes de Mateus, capítulo 4. E do Malaquias para o Mateus tem uma página aí, não tem? Olha a minha página. Aqui. Como que é a sua? É branco? Você acredita que um dia eu preguei sobre essa página em branco? Não lembro se foi aqui nessa igreja, mas eu preguei. Pastor, na Bíblia até a página em branco fala? Fala. E eu preguei, eu vou dar spoiler aqui, porque vai que eu prego um dia de novo, vou dar spoiler. Pastor, o que você pregou com a página em branco? Preguei sobre os 450 anos, os 400 anos de silêncio de Deus. Então, o Espírito Santo me revelou, ali no momento que eu estava estudando a Bíblia, que essa página, né, foi uma coincidência, é óbvio que pode ser que tem Bíblia que nem tem essa página em branco. Isso aí não é o questão. É apenas simbólico, amém? Então eu peguei essa página em branco para simbolizar aqui 400 anos. Deus ficou em silêncio. As pessoas oravam e não tinham resposta de oração. Você tem noção, irmão? 400 anos. Bom, 400 anos não é 400 dias, não. Nasce seu pai, morre. Nasce seu avô, morre. Nasce seu bisavô, morre. Daqui a pouco vem você e Deus não falou ainda. Bom, eu não vou pregar de novo a pregação que eu tinha feito, mas só para você entender, já te dei um spoiler aí. Então, o Simeão, esse moço que eu estou lendo aqui, ele era um daqueles israelenses, judeus, que estavam aguardando a promessa do Cristo, que só de Malaquias para frente já tinha 400 anos. Mas não foi só 400 anos que eles esperaram, amém, amados? Porque existiram outros profetas antes. Teve Isaías, que profetizou sobre Jesus. Isaías, pastor Daniel, estava quantos anos antes do Mateus? Isaías estava 700 anos antes. Isaías já estava falando do Cristo. Então olha que coisa louca. E o Simeão, ele já era filho, já era do seu tataravô, que falava: um dia o Cristo virá. Um dia a gente vai deixar de ser escravo, porque eles eram escravos dos romanos. Já fazia muitos anos que eles eram escravos dos romanos. E ele agora, na sua realidade de vida daquele momento, veja bem, o tataravô já tinha falado, o bisavô já tinha falado, o avô já tinha falado, o pai já tinha falado. E ele, na vida dele, naquele momento, ele ainda estava como escravo de Roma, mas ele ainda confiava em Deus. Eu ainda o louvarei. Então, meu irmão, vou pegar só de Isaías para frente. 700 e poucos anos se passaram e existia ainda um homem, pelo menos ele aqui, o Simeão, que estava esperando como se fosse hoje. Ele dizendo assim: pode ser hoje, pode ser esse mês,
Pode ser esse ano 2026. Imagina, entra ano, sai ano, e ele dizendo no ano novo, porque tem gente que nem vem mais para o culto de ano novo, porque ele pensa, já sei, vai falar que o 2026 vai ser o melhor ano da minha vida, blá, blá, já sei, eles vão dizer, guia profética, porque esse ano, blá, blá, eu já sei, nem vou nesse culto, porque já passou 1, 2, 3, ele já deve estar com 30 anos, 35 anos, só de igreja deve ter 10, então essa pessoa já perdeu a sua fé, de que a vida pode mudar. Então na cabeça dele, ele pôs na cabeça dele, eu já tenho 35, já tenho 40, e não aconteceu nada, só de igreja eu tenho 10, não aconteceu nada ainda, as coisas que eles falavam, que eu ouvi na igreja não aconteceu ainda, então, tudo bem, eu vou continuar vindo para a igreja, mas não acredito que as coisas podem mudar. E essa pessoa então ela perde o quê? A visão. Mas o Simeão, entrava ano e saía ano, entrava ano novo e outro ano novo, e ele falava, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Por quê, Simeão? Porque o Cristo pode vir esse ano. Imagina, entrando e saindo, ele falava, por quê? E ele, porque o Cristo está para chegar. Mas por quê? Porque esse ano pode ser que o Cristo chegue. E a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas ele estava esperando há muito tempo. Aí você fala, o que faz uma pessoa esperar uma coisa tanto tempo? Eu acredito, tá? Aqui não fala a idade dele, tá? Mas eu estou falando que eu acredito, porque ele falou assim, agora pode me despedir, em versículo 29, agora o Senhor pode me despedir em paz do teu servo. O que ele estava dizendo? Agora eu posso morrer, pode me despedir, Senhor, não preciso mais estar aqui. Por quê? Porque os meus olhos viram o rei. Vocês estão aqui? Então para mim, aqui não tem idade, tá? Aqui não tem escrito, não fala que está escrito que não está, não vai falar que eu falei mentira aqui, mas para mim, pela fala desse moço, me dá a entender que já é um moço de uma certa idade. Vocês entendem assim também, não? Me dá a entender assim que ele parece que tem uma certa idade, porque ele fala assim, agora tudo bem, já estou velho, né? Então pode me despedir em paz, não preciso mais de nada nessa terra. Eu não acredito que um jovem ia falar isso. Vocês acreditam que o jovem ia falar isso? Pode me despedir em paz? Eu acho que ele tinha uma certa idade. Agora veja bem, o que ele estava acreditando tanto, que ele esperou tantos anos, esperou com fé? Versículo 25, ele era um homem justo e piedoso, e ele estava com essa expectativa, essa esperança de alguém que vinha libertar Israel. Mas tinha algo importante aqui, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Pastor, o que leva uma pessoa como eu, vamos dando um exemplo aqui, o que leva uma pessoa como eu, que já vivi a minha vida inteira, tenho 50 anos, só de igreja eu tenho 10, o que me leva a acreditar que ainda há esperança para isso, aquilo, outro, sendo que desse tempo todo da minha vida, desses 10 anos de evangelho, ainda não aconteceu? O que me leva a ter força para continuar? O que me leva a acreditar que esses profetas que estiveram aqui esse ano estão falando a verdade? Diga comigo, o Espírito Santo. Então, irmãos, olha para mim. Para você fazer com que uma visão permaneça viva dentro de você, precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai perder a visão. E quando eu falo de perder a visão, veja bem, eu sempre enxerguei bem, sempre. E é engraçado isso, porque Eclesiastes, eu não sei se é Eclesiastes último capítulo ou é Provérbios último capítulo, me perdoe. Ou Eclesiastes ou é Provérbios último capítulo. Acho que é Eclesiastes. Ele fala assim, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. Ele fala para você lembrar de Deus quando você é jovem ainda. Por quê? Aí ele fala, antes que venham os maus dias. E ele fala que os maus dias são os dias que você já está. Aí ele começa a dizer e relatar como é que é um velho. E ele fala assim, uma das falas dele é, antes que os seus olhos se escureçam. Quem está falando isso é o homem mais sábio do mundo. Lembra do teu Criador antes que venham os maus dias. Ele cita várias coisas, né, do corpo da gente.
Mas ele, ao citar que o corpo vai envelhecendo, ele cita, antes que os seus olhos se escureçam. Eu fiquei, né? Eu lia isso quando era mais jovem. Eu falei, graças a Deus eu enxergo bem, não sei o que lá, né? O Daniel usava um óculos, o pastor Daniel tem uma foto dele, se vocês quiserem eu jogo no telão qualquer dia. Porque foi ele que lançou aqueles óculos redondos grandão, foi o lançamento dele. Só que naquela época era horrível. Hoje é lançamento, né, Daniel? Por isso que eu falo, conserva as suas coisas, não vai. Porque você que lançou aquele óculos, Daniel. Minha pochete. Eu uso pochete desde quando eu tinha 16 anos. E aí quando eu estava de pochete alguns anos atrás, a Késia, meus filhos, todo mundo tirava o sarro da minha cara. Que pochete, que coisa horrível. Papai é horrível. Essa sua pochete é horrível. Aí daqui a pouco, começo a ver os jovenzinhos. Pochetezinho, não sei o quê. A pochete foi aumentando. Eu falei, fui eu que lancei. Fui eu que lancei essa moda aí. Então, e o pastor Daniel tinha os óculosão dele, grandão. E eu era jovem, da mesma idade que ele, um pouquinho mais velho só. E quem não usa óculos, zoa com quem usa óculos. Verdade ou mentira? Não. Gente, só quem usava óculos na escola sabe. Seus 4 olhos. Você nunca ouviu isso, não? Fala a verdade. Será que isso aqui pode ir para a internet? Não. Daqui a pouco eu vou ser condenado na internet. Porque eu fiz essa... Estou lembrando do passado, gente. Coloca na internet. Estou lembrando do passado. E quem tinha óculos era zoado. Era ou não era? E mais um monte de coisa. E aí, eu não tinha óculos. Então, aqueles que não tinham óculos se achavam superiores a quem tinha óculos. Então, eu me dava o direito de quê? De fazer bullying com quem usava óculos. E a gente cresceu assim. Só que olha que coisa interessante. Fiz 40 e poucos anos. E eu comecei a olhar para a televisão. Acho que essa televisão está ruim. E mexia daqui, mexia dali. Acho que não estava sintonizando o canal. E fiquei, é sério. Eu fiquei achando que a televisão estava ficando velha. Porque eu não enxergava direito as palavras. Eu achava que estava com mal sintonia. Beleza, beleza. Estou dirigindo o carro. As placas meio ofuscadas assim. Aí quando eu comecei a ler, também estava prestando atenção que estava fazendo muita força para ler. E eu fui descobrir uma coisa tão que eu estava precisando de óculos. E aí, o pastor Daniel operou, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu fui e fiz o tal do óculos. Gente, quando eu coloquei o óculos, eis que eu vejo a beleza do mundo. Tudo. E eu olho para as folhas, olha só, eu olho e enxergo a letra. Só que tem uma coisa que o óculos não resolveu. Eu estou de óculos aqui, não estou? Mas antes eu lia até no escuro, se fosse possível, é o jeito de dizer. Eu li em qualquer ambiente, mas agora eu não preciso só do óculos. Eu preciso de uma luz. Quem precisa de uma luz a mais para ler? Uma luzinha assim que seja. Sabe o que significa? Está ficando velho. Uma coisa é você precisar do óculos. Beleza. Às vezes você precisa de óculos desde pequeno. Tudo bem. Mas quando você precisa do óculos, mais um pouquinho de luz, é porque você está ficando velho. Tem uns irmãos que já ficaram tristes comigo aqui, ó. Já estou olhando umas carinhas de triste. E aí eu percebo que eu não consigo ler num ambiente muito escuro. Eu preciso de um pouco mais de luz. O que está acontecendo? Eu estou, a minha vida, né? Mais de 50 anos. Eu estou começando a perder a visão natural. A visão natural, ela vai se perdendo. E tem gente que vai perdendo, e pessoas que morrem tão velhas, e foi perdendo, que elas começam a não enxergar mesmo. E para você ver isso muito naturalmente, você não vê em seres humanos, porque o ser humano tem muito recurso, né? Óculos, lente, operação, cirurgia, tal. Mas você vê muito isso em cachorro. Quem aqui já teve um cachorrinho que o cachorro ficou tão velho que ele ficou cego? Ou você já viu algum cachorro assim? Então, o ser humano também é a mesma coisa, só que o ser humano tem recurso, o cachorro às vezes não tem. Então,
Por que eu estou contando essa historinha, essa parábola aqui? Para você entender que a visão, sim, ela pode se diluir e se perder com o passar do tempo. Então, se você é um crente que já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de crente, quantos crentes de 20 anos? A gente vai fazer 20 anos esse ano. Amém, amados? Fazer 20. Quantos crentes que eu já conheci de 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, que perderam a visão? Eles envelheceram junto com a sua idade de cristianismo. Eles envelheceram junto com a idade da igreja. Os olhos deles, que quando eles eram início do evangelho, eles eram cheios de força, cheios de vigor e cheios de visão. Eles viam as coisas acontecendo. Eles estavam junto com o pastor para construir, para fazer. Mas agora, com 20 anos, ele já não tem mais ânimo de que aquilo vai acontecer. Ele não consegue ver mais lá na frente. A visão dele só está aqui, ó, no que está vendo aqui e agora. Ele não consegue ver adiante. E quando qualquer pessoa pronuncia para ele coisas do tipo, olha, por exemplo, como eu citei aqui, ano passado, final de ano, e eu vejo isso, tá, gente? É uma visão. Isso chama-se visão. Eu vejo a nossa igreja fazendo uma cruzada gigantesca, uma cruzada evangelística lá no ginásio novo, que está se abrindo ali na Vila Natal. Quem está com a visão aberta e que está com o óculos, está com a visão bem legal, ele consegue enxergar junto comigo. E ele consegue acreditar a possibilidade disso. E ainda com um culto desse, né, que veio pouca gente aqui hoje. Mas ele, pastor, falando de encher o estádio. Mas não importa, né? O que eu estou vendo não tem a ver com quantas pessoas estão sentadas aqui. Não sei se você entende isso. O que eu estou vendo, a minha visão não tem a ver com a quantidade de pessoas que estão neste culto. Tem a ver com uma visão de futuro que Deus me mostra, que me mostrou, e eu creio nisso, que vai acontecer. E se não for nesse ginásio, vai ser em outro, porque eu já vi. Eu já tenho a visão da gente dentro de um ginásio. Eu acho que é esse. Eu acho que é o que está mais perto de mim. Pode ser que não seja, pode ser que seja outro, mas eu vejo a nossa igreja dentro de um ginásio. O problema é que quando eu falo alguma coisa desse tipo, e você olha para trás e vê cadeiras vazias, você fala, cara, esse cara está falando muita besteira. Ele está sonhando muito alto. Ele está pensando muito fora da realidade do que é o que está acontecendo. Olha, aí alguém, né? Aí, como ele não enxerga, ele quer mostrar a realidade para o que está enxergando. Aí o que ele faz? Olha aí, ó, dá uma olhada. Não tem nada a ver com o que você está falando. Olha aí, ó. O que você está falando de ginásio? Aí, ó, as cadeiras vazias, como é que vai encher ginásio? E ele começa a jogar na pessoa que tem visão, ele começa a jogar areia nos olhos de quem tem visão. Ele começa a fazer bullying. É um bullying reverso. Porque o cara, ele está precisando de óculos para enxergar. Mas o outro que enxerga melhor do que ele começa a jogar areia. Por inveja, por sei lá o que, ele começa a jogar areia no olho de quem enxerga melhor que ele. Então preste atenção, amados. Nós estamos em 2026, nós estamos em janeiro, o mês já está praticamente acabando. Mas a visão que Deus deu, ela vai permanecer não apenas nos próximos 11 meses, mas ela vai permanecer até o resto das nossas vidas aqui na terra. Eu não sei você, mas eu ainda quero viver nesta terra pelo menos uns 35 anos. Se Deus quiser, tem gente aí falando de 120 anos. Gente, eu sou uma pessoa realista. Só que olha que coisa interessante. A pessoa que escreveu e está acreditando que vai chegar nos 120, é a visão de quem? A visão é de quem? É dela. E ela pode chegar aos 120, sim ou não? Pode. Porque se ela tem a visão, se Deus falou com ela e ela está fazendo por onde a visão acontecer, preparando o seu físico, preparando o seu corpo, preparando a sua alimentação, ela vai chegar nos 120 e eu vou ficar com uns 85. Por que eu fiquei com 85 e ele com o mesmo Deus chegou nos 120? Porque eu não consegui alcançar a visão que essa pessoa tem. A minha visão estava embaçada.
Vocês estão aqui, amados? Então, para eu mudar de visão agora, primeiro eu tenho que começar a mudar os meus comportamentos. Por quê? Porque com o meu comportamento hoje, eu não acredito que uma pessoa com comportamento físico que eu estou tendo, vai chegar no 120, não chega. Mas quando eu começar a mudar os meus comportamentos, eu começo a acreditar em mais um ano, em mais 2 anos, e o comportamento vai mudando, mais 3, comportamento, e vou desembaçando a minha visão. É como se o Espírito Santo fosse fazendo uma cirurgia. Você está entendendo ou não? Você está aqui? Eu estou enrolando muito? Vocês estão conseguindo vir junto comigo? E por que o Espírito Santo colocou isso no meu coração hoje? Porque tem muitas coisas que vêm na nossa vida para roubar, porque esse papel é de Satanás: matar, roubar e destruir. Veja bem, não é só roubar, porque o diabo me roubou. O diabo não quer só te roubar. Roubar para o diabo é pouco. O que o diabo quer? Ele quer te matar. Mas matar para o diabo é pouco. Não, como assim é pouco matar? Porque você já viu essas pessoas que além de matar ainda esquarteja a pessoa? Nos tempos antigos, nos tempos dos reis, daquelas guerras malucas, eles não só esquartejavam, eles botavam fogo, eles davam para o animal comer, eles queriam que os familiares, ninguém encontrasse aquele corpo desaparecesse do mapa, ou se ele fosse encontrado destruído, para que ele não pudesse nem ser velado. O diabo veio para isso, para roubar, para matar e para destruir, até não sobrar nem história para contar sobre a sua vida. Vocês estão entendendo o que o diabo faz? Mas a Bíblia, ela diz que Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa é uma visão. A visão que a Bíblia coloca para nós. Qual a visão? A visão de uma vida abundante. Uma vida que Deus projetou para mim. Ele projetou para mim uma vida abundante. E Ele morreu para que isso acontecesse. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E qual é a visão que eu tenho que ter? Uma visão de uma vida abundante. Por quê? Porque Jesus morreu para isso. Então, Jesus já me deu uma visão de vida. O problema é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como é que ele vai fazer? Fazer com que essa esperança seja morta. Porque uma vez que você não tem mais esperança, você não vive mais. Uma pessoa sem visão, ela não vive, ela sobrevive, ela está viva aqui, ela está andando, ela está respirando, ela vem para o culto, mas ela está uma vida morta. Porque o dia dela vai passando e ela não tem projeto, ela não tem sonho. Veja bem, o meu Deus tem jeitos de falar. E sabe qual é a maior linguagem de Deus? Você sabe qual é a maior linguagem de Deus? Você sabe que tem a linguagem falada, né? Tem vários tipos de linguagem, mas sabe qual é a maior linguagem de Deus? Vocês estão aqui? Imagens. O maior jeito de Deus falar é através de imagens. Se você ler o livro de Joel, quando ele fala assim que o Espírito do Senhor viria, e ele daria o que para os velhos? O que ele daria para os jovens? Vocês estão aqui? Ele daria o que para os velhos e para os jovens? Diga comigo: sonhos e visões. Quando Jesus falava que ele queria ensinar, como é que Jesus ensinava? Diga comigo: parábolas. E o que a parábola é, irmão? Trazer para você uma imagem na sua cabeça. Então ele falava sobre o pastor e as ovelhas, ele falava sobre as árvores, falava sobre os passarinhos, falava sobre, por exemplo, para Pedro, ele falou: olha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. O que ele estava dizendo? Olha para essa rede, olha a imagem dessa rede cheia. A rede estava vazia, fez um milagre, a rede, não sei se você já sabe esse texto, não? A rede estava vazia, Deus mandou ele jogar a rede do outro lado, e aí eles pescaram,
a rede veio lotada de peixes, que eles não conseguiam nem segurar, teve que pedir ajuda para os amigos, veio os outros 2 amigos, ajudaram, arrastaram a rede, cheia, lotada de peixes, e Jesus vem para Pedro e fala: agora me segue, porque a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Mas o que tinha na frente de Pedro? Diga comigo, imagem. Então, com uma imagem, Deus deu uma visão para Pedro. Loucura, né? Com uma visão, ele deu uma visão. Ele usou uma visão para dar uma visão. Então, com a visão das redes cheias de peixe, ele deu uma visão de futuro para Pedro. Falou: Pedro, do mesmo jeito que essa rede está cheia de peixe, você vai ser um pescador de homens. Vai ter um dia, milhares de homens estarão, você vai estar pescando milhares e milhares. E na primeira pregação de Pedro, Atos capítulo 2 em diante, primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Mas o que Deus deu para ele primeiro? O que Deus deu para ele primeiro? Uma imagem, uma visão. E com aquela visão de algo ali, ele deu uma visão. Aconteceu aqui nesse culto. A gente colocou em suas mãos um panetone, uma imagem. Você estava olhando para ele, você estava pegando uma imagem. E o que a gente falou sobre essa imagem? Do mesmo jeito que um alimento gostoso, para quem gosta, né? Gostoso, doce, caro, porque esse que você está querendo, esse aí é caro, tá? Não é barato não, esse panetone é caro. Gostoso, caro, do mesmo jeito que esse alimento está na sua mão. Imagem, diga comigo, imagem. Em 2026, eu colocarei a sua mesa cheia de alimentos bons, que você vai ter até para chamar os seus amigos para comer lá. Mas o que Deus te deu primeiro? Para depois te dar o quê? Quantos aqui conseguem, por fé, ver a sua mesa, da sua casa, a mesa? Se você fechar os olhos, você consegue ver você comendo bem, com as coisas que você gosta, seus filhos sentados. Quantos conseguem? Tem gente que não tem mesa. Quantos conseguem ver a mesa de Deus chegando, a mesa nova chegando? Tem gente que tem mesa, mas é pequena. Quantos conseguem ver a mesa maior chegando? E aquela mesa cheia de alimentos, e pessoas chegando lá para comer, o pastor indo. Quantos conseguem ver? Se você não consegue ver isso, que é uma, entre aspas, é uma coisa tão simples de você enxergar nesse culto, porque está muito palpável nesse culto, é muito palpável, né? Literalmente palpável, e você não consegue ver, como é que Deus vai te dar uma coisa grande? Como é que Deus vai te dar uma visão grande de outras coisas? Vocês estão aqui? Então quero dizer para você, que o Simão, ele fez no coração dele, que ele queria, ele tinha esperança, que os olhos deles veria o Cristo. Ah, mas não aconteceu com o tataravô. Mas não aconteceu, o olho do tataravô não viu, o olho do bisavô não viu, o olho do avô não viu, o olho do meu pai não viu. Não interessa se eles não viram, mas eu creio que os meus olhos verão o Rei. Se Deus disse que eu vou ver, eu vou ver. Não importa se o outro não viu. E ele ficou com a esperança que ele ia ver, e ele viu. E ele viu e cantou sobre isso. E detalhe, olha só, interessante versículo 29. Porque 26, perdão, que eu falei que era o chave. Ele diz assim, ó: ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver. Então, se o Espírito Santo te falou alguma coisa, e você sabe que foi Ele, ai pastor, mas a gente já está em 2026, sabe quando que eu ouvi isso? Eu ouvi isso antes da pandemia, já tem 6 anos praticamente, 5 anos, e não aconteceu nada.
Se o Espírito Santo falou, não importa se já passou 5 anos, ou 7 ou 10, se foi o Espírito Santo que falou, levante suas mãos para você receber essa palavra. Se foi Ele que disse, presta atenção, estou deixando bem claro, se foi Ele que disse, se foi coisa da tua cabeça, se foi algum carnal que disse, se foi alguém de alegre que disse, um aleluiado que disse, mas se foi o Espírito Santo que disse, você não morrerá antes que você veja a tua visão acontecer nesta terra. Só que tem um negócio, tem uma lição aqui que eu quero deixar para vocês, versículo 27. Ele tinha promessa, ele tinha esperança, veja bem, ele tinha promessa, ele tinha esperança, ele tinha o Espírito Santo, mas presta atenção, versículo 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Repete essa frase comigo, ele só viu, diga comigo, ele só viu, porque o Espírito Santo o levou até o templo. Ou seja, abandonou o Espírito Santo, não vai estar na hora certa, no lugar certo e nem no momento certo com a pessoa certa. Porque você tem que estar na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou saber, pastor? Como é que eu vou saber? Já passou 5 anos e agora o senhor está falando que não acabou para mim ter esperança? E vai que acontece esse ano, não sei se vai acontecer o ano que vem. Como é que eu vou saber a hora? Não vai saber. A boa notícia, fala para o irmão, você não vai saber. Então é assim, é no segredo? É. Porque Deus ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quiser, no momento dEle. É dentro do Kairos de Deus. Kairos é o tempo de Deus, Cronos é o nosso tempo. Não é dentro do meu relógio que vai acontecer as coisas. Não é que esse hora, agora é 10h20, dentro do meu tempo eu já estou querendo ir embora para casa para comer. E você? Eu não tomei café, estou com fome. Dentro do meu relógio, já deu hora de eu comer, já deu hora de eu ir embora. No meu relógio. No relógio de Deus, esse horário aqui nem existe. Nem sei que horas são. Para Deus eu nem sei que horas são. Para mim hoje é dia 25. Para Deus, nem sei que dia que é. Porque a palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Que dia é hoje para Deus? Sei lá. E que hora que é para Deus agora? Também não sei. E que hora que Ele vai fazer a visão acontecer? Sei lá quando. Mas que Ele falou que vai, vai. E eu acredito como Simeão. Se Ele falou que vai, eu vou ficar esperando. E eu não vou morrer antes que isso aconteça, porque Ele me disse que vai. Mas eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. Pastor, como que eu vou saber esse dia? Você não vai saber. Então o que eu faço? Seja guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, coloca aí, Danilo, versículo 14 de Romanos 8. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo quê? Pelo Espírito de Deus. O Simeão, ele foi para o templo guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, é como se o Espírito Santo falou assim: ei, agora, cara, levanta da cama agora, vai rolar agora, vai para a igreja. Mas vai rolar o quê? Vai para a igreja. Mas vai acontecer? Vai para a igreja. E quando ele chega lá, ele se depara com o Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado: o dia da sua visão se cumprir pode ser hoje. Pastor, mas eu não consigo ficar esperando, eu sou impaciente. Azar o seu. Então ora para Deus te dar paciência. O diabo tem muita paciência, sabia, para destruir a gente? Agora fala para o irmão que está do seu lado: se o diabo é tão paciente, fala, por que você é tão desesperado? Fala,
toca no ombro dele assim com carinho, fala: você tem que ter mais paciência, viu? Você está muito apressadinho. Fala: descansa no Senhor. Deus guarda a tua vida. Fala para ele: Deus está guardando. Ele sabe do teu futuro. Diga, e se Ele deu uma visão, diga, Ele vai cumprir na hora dele. E se você crê nele, fique em paz, meu irmão. Para eu encerrar aqui, eu quero falar para você de 3 esferas. Tem muito mais, tá? Mas eu separei 3. Eu separei três esferas de visão para o dia de hoje, para você hoje. Tem muito mais, mas eu separei só 3. Primeiro, a visão da sua vida pessoal. É uma esfera de visão. Deus pode ter falado com você sobre a sua vida pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus falou, profetizou, e eu vi. É como se eu visse, pastor. Eu vi como se eu tivesse, assim, eu não tenho muito estudo, eu trabalho, ganho pouco, mas eu tive uma visão. Estou falando de coisas de Deus, tá? E naquela visão que eu tive, ou alguém falou que me viu, porque a visão pode ser minha, pode ser um sonho, pode ser que alguém viu, me viu e me entregou, pode ser dessas maneiras. Eu estava num balcão e tinha tantas mercadorias na parede, tantas, era um lugar grande. E alguém vinha e falava assim: chefe. E naquela visão, eu me via como um empresário. Mas eu nunca estudei, eu não tenho profissão, e eu sou empregado e ganho muito pouco. Mas eu quero te dizer uma coisa: se esta visão veio do Espírito Santo, se alguém teve uma visão sobre você, e foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ela sonhou, e ela teve a visão sobre você, e você sentiu no Espírito que aquilo veio da parte de Deus, pode ter passado 10 anos, mas você ainda vai estar dentro desse salão, dentro desse lugar, com aquele monte de mercadorias, que pode também ser representativo, pode ser que você seja um vendedor de internet, e o seu site esteja cheio de mercadorias, não sei, mas se Deus falou que você vai ser um empresário, você será um empresário. Isso é uma visão pessoal. Não vou dar mais exemplo, pega qualquer outra coisa, pode ser um curso, pode ser um casamento, pode ser um casamento. Deus me mostrou, eu vi, eu estava sonhando e me vi vestido de noiva. Aí já não é mais visão, né? Aí já está rolando. Mas eu estou dizendo, pode ser que Deus te mostrou. Você às vezes é solteiro, às vezes você está tanto tempo esperando e Deus mostrou para você, você teve um sonho. Alguém sonhou com você também, e um profeta te entregou, falou: eu vi você assim, 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 assim. Ou talvez casamento, ou talvez filhos, ou talvez tantas coisas. É uma visão, é a esfera da visão pessoal. Lembra que eu falei isso? Eu quero falar de 3 esferas. A visão pessoal. Então, se Deus disse, Deus vai fazer. Amém, amados? Aí tem a visão ministerial. É a segunda esfera que eu quero falar, da visão ministerial. Na verdade, eu vou falar de 4. Porque a ministerial tem 2 lados. Então, você pode colocar 2.1, 2A e 2B, tá? É 3. Mas o 2A, o 2 é a visão ministerial. Mas a visão ministerial tem 2 lados. Então, é A e B. O lado A da visão ministerial é o lado coletivo. Como assim, pastor? O lado coletivo, eu já citei aqui o exemplo para você. Quando a visão que o pastor teve de um ginásio com toda a igreja lá, quem é da igreja aqui? Levanta a mão. Então você estava dentro dessa visão coletiva. Concorda comigo? Você faz parte dessa visão coletiva. Foi dado para o homem de Deus, ou para outras pessoas aqui internamente, mas você faz parte de uma visão coletiva. Agora preste atenção no que eu vou te falar, que é o lado B
da visão ministerial. Lado A, a visão coletiva, que eu tenho que fazer parte dela. Eu tenho que andar no Espírito sobre a minha visão coletiva. Lado B, da visão ministerial. Dentro do coletivo, qual é a minha parte? Exemplo, a visão de estar no estádio é o coletivo, sim ou não? Mas eu sei que esse dia do estádio, nós vamos lá para curar pessoas. Nós vamos fazer uma cruzada de cura. Os panfletos que a gente vai distribuir, a gente vai prometer, em nome da Bíblia, não é no meu nome não. A gente vai lá para curar pessoas, curar enfermos, expulsar demônios. A gente vai convidar as pessoas para isso. Lá no ginásio vai ter cura. Pode levar lá o aleijado, o doente, vai ter cura naquele lugar. Essa é a visão coletiva. Mas e a visão ministerial pessoal? Onde fica nessa história? Que dentro do coletivo, Deus falou para mim que eu serei um dos ministros que vai estar lá com as mãos curando pessoas e expulsando demônios. Eu vou estar lá com o meu colete, eu posso me ver com o meu colete lá na frente, colocando a mão sobre um enfermo e um demônio, expulsando demônio, porque Deus falou para mim que Ele ia me usar para expulsar demônios e curar enfermos. Então eu me vejo dentro do coletivo. Fazendo o quê? Expulsando demônio e curando enfermos. Vocês estão entendendo? Então, dentro da visão coletiva da igreja, talvez Deus falou para você, você vai ser a pessoa que vai alavancar. Um exemplo, não um exemplo, pessoal da mídia ali. Você vai ser a pessoa que vai alavancar a mídia dessa igreja e vai transformar esse ministério, de uma tal maneira que vai ser um dos melhores ministérios de treinamento de missionários digitais para outras igrejas. De repente Deus falou isso com você. Qual vai ser a minha visão pessoal? Por exemplo, visão coletiva. A igreja tem que ter um bom ministério de mídia. É a visão coletiva. A igreja pode ter uma visão disso. Mas na visão pessoal, eu serei um professor, um mestre de treinar centenas e milhares eu me vejo em salas treinando centenas e milhares de jovens para produzirem materiais para suas próprias igrejas. Uma visão pessoal dentro de uma visão coletiva. Diga comigo, mas tudo faz parte de uma visão. Então eu te falei de uma visão pessoal, ou melhor, falei da visão pessoal, uma primeira esfera. Falei da visão ministerial, dentro do coletivo e dentro da sua vida pessoal ministerial, seu chamado. E por último, para encerrar, a visão da eternidade. Pastor, qual é a visão da eternidade? O rei está voltando. E do mesmo jeito que Simeão queria ver o rei com seus olhos, nós que estamos aqui nesta terra ainda, temos que crer que nós também veremos o rei forjado da sua glória e majestade, sentado num trono branco, julgando as nações. Eu tenho que crer que eu estarei junto com ele para fazer o julgamento das nações, porque esta é a promessa, que nós seremos arrebatados com ele, e junto com ele estaremos nas nuvens, e ele levará a tua igreja santa, remida e gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. E os meus olhos verão o rei. Os meus olhos verão a nova Jerusalém, a cidade santa. Os meus olhos verão o rio de Deus. Os meus olhos verão a árvore da vida plantada junto ao ribeiro. Os meus olhos verão a eternidade com Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você permitir que o diabo te roube essa visão celestial, não tem significado você vir nos cultos de domingo,
Não tem significado você dizer eu sou crente. Não tem significado você servir nesta igreja. Não tem significado ir para estádio, ir para campo de futebol e fazer o que quiser fazer. Não tem significado se você não crer na visão da igreja gloriosa de Jesus, sendo remida por Ele e elevada por Ele nas alturas, e chegando todos juntos no mesmo lugar, na Nova Jerusalém, que naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes. Olha esse texto que eu vou ler para você aqui, meu irmão, preste atenção. Abacuque capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que ela possa ser lida até por quem passa correndo. E ele termina, ele diz assim ainda: porque a visão ainda está para se cumprir. Quando? No tempo determinado. Ela se apressa para o fim. Tome posse disso, irmãos. Ela se apressa para o fim e não falhará, diz o Senhor. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Senhor Jesus, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui a tua noiva, Pai. Homens e mulheres de Deus. Pai, cada um deles, quando recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu tenho aqui pessoas, ó Pai, que oram, pessoas que buscam, pessoas que trabalham, pessoas que exercitam, Senhor, a sua fé, não só aqui aos domingos, mas durante toda a semana. Eu tenho aqui, Pai, jovens que estão aqui naquela sala, eu tenho crianças. Essa minha oração não é só pelos que estão aqui ouvindo a palavra, mas é por aqueles também que estão na sala ali, adolescentes que sonham, jovens que sonham. Eu tenho ali, Pai, crianças que sonham. Pai, em nome de Jesus, e para cada um deles o Senhor tem dado uma visão no coração. Tem crianças dessa igreja que tem visão, crianças que ainda pequenas já sabem o que elas querem para o futuro. Senhor, o Senhor deu uma visão para os teus filhos, sobre sua família, sobre sua casa. O Senhor deu visão, Senhor Jesus, sobre a igreja. O Senhor deu visão sobre o ministério. O Senhor deu visão sobre o chamado deles. O Senhor deu visão, Senhor, sobre a eternidade para eles. Mas alguns dos que estão aqui, alguns perderam a visão. A visão está embaçada, Senhor. Alguns ainda não perderam a visão, mas está embaçado. Foi como uma areia que caiu nos olhos, e eles não conseguem ver a sua vida pessoal mais. Tem outros que não conseguem ver o seu ministério mais. Tem outros que não conseguem ver a igreja, o coletivo. Eles não conseguem acompanhar o ritmo do pastor, porque na cabeça deles, nos olhos deles, a visão do pastor já está ofuscada também. E eles eles já estão acusando aqueles que veem, porque eles não estão vendo. Mas em nome de Jesus, Pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão, porque, Senhor, se estamos sem visão, se a visão está sendo ofuscada, se as coisas estão acontecendo dessa maneira, Pai, é porque nós paramos de andar com o Espírito Santo. O Simeão, o que ele tinha ao seu favor não era o tempo. Na verdade, Senhor, o tempo estava contra o Simeão, mas ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez ele ficar firme e forte, para que quando o dia da visão chegasse, o dia do cumprimento da visão chegasse, o Simeão estaria no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa.